Mano, se liga nisso. E se porra o tempo não fosse como a gente sempre acreditou? Não só no sentido de ser rápido ou lento, mas no sentido mais insano possível? E se o tempo pudesse simplesmente se quebrar em certos lugares do universo? Tipo, deixar de funcionar mesmo. Imagina um canto no cosmos, onde um segundo pode durar 1000 anos. Ou 1000 anos passarem como se fosse um piscar de olhos. Parece papo de ficção, né? Mas sempre para, porque a real é que a ciência está começando a encostar nessa ideia. E o que vem por aí, velho, pode mudar completamente a forma como você entende a realidade aqui na Terra. Tudo parece muito bem organizado. A gente vive dentro de um esquema que chamam de tempo linear. Segundo, minuto, hora, dia, mês, ano. Uma sequência certinha, a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Sempre pra frente. Só que fora da nossa bolha azul, chamada planeta Terra, o jogo é outro. O universo, parceiro, é uma parada completamente diferente. E aí entra o nome que muda tudo. Relatividade. Einstein. O cara que mudou as regras do jogo já dizia: o tempo e o espaço são como se fossem dois irmãos siameses. Quando você puxa um, o outro vem junto. O espaço influencia o tempo. Gravidade influencia o tempo. E isso não é teoria maluca, não. Tem experimento real provando. Colocaram 2 relógios atômicos, um no nível do mar e outro lá no topo de uma montanha menos, e depois de um tempo, os 2 estavam marcando horas diferentes. A gravidade foi suficiente para distorcer o tempo, mesmo que um pouquinho. Agora pensa isso numa escala de bilhões de vezes maior. Pensa num buraco negro. Quando você se aproxima de algo extremamente massivo, como um buraco negro, o tempo simplesmente desacelera, tipo, você está vivendo num ritmo, e o resto do universo está em outro. Se alguém ficasse perto da borda de um buraco negro, o chamado horizonte de eventos, e você observasse essa pessoa de longe, você nunca ia ver ela passar daquele ponto. Ela ia parecer congelada ali. Tipo um print eterno. E para ela, talvez o tempo seguisse normal. Até o momento em que tudo vira poeira e silêncio. Isso é real. Isso já foi calculado. O filme Interestelar explorou exatamente isso. Lembra daquela cena? Cada hora num planeta valia 7 anos fora dele. Aquilo foi baseado em dados reais da física. Mas agora a coisa começa a ficar ainda mais doida. Porque a pergunta que martela é: se o tempo pode desacelerar, pode distorcer, pode parar, então será que ele também pode se quebrar? Tem lugares no universo que os cientistas chamam de singularidades. São como os bastidores do universo. Um tipo de ponto onde as leis da física simplesmente param de funcionar. Onde a lógica derrete. Buracos negros são singularidades. E lá dentro ninguém sabe o que acontece. Literalmente, porque o tempo e o espaço colapsam. Não dá para prever, não dá para calcular. O tempo ali dentro pode nem existir. Pode ter virado outra coisa. Ou pode estar indo para um lugar que a gente nem consegue imaginar. E aí entra uma das teorias mais mind-blowing do... Tem cientistas discutindo a possibilidade de que, em certas regiões do universo, o tempo pode estar indo para trás. Isso mesmo, invertido. Você pode estar lendo isso agora e, em outro canto da galáxia, o tempo está fazendo o movimento oposto. Imagina um mundo onde o futuro acontece antes do passado, onde o fim vem antes do começo, onde a seta do tempo está apontando para o lado errado para resolver certo. Mas a física muitas vezes não se importa com o que parece absurdo. E se isso tudo não for uma falha, mas sim parte de um ciclo, um loop? E se o tempo estiver quebrando nesses pontos como parte de um reboot cósmico, tipo o computador travado, sabe, chega num limite, buga tudo, reinicia. Será que o universo faz isso também? Será que esses pontos onde o tempo não funciona são justamente os lugares onde a realidade está tentando reiniciar? Tipo uma falha no código que avisa: precisamos começar de novo. E agora segura essa... Tem cientista dizendo que talvez o tempo nem seja real. Isso mesmo. Pode ser que o tempo seja só uma ilusão criada pela nossa mente. Um tipo de mecanismo de defesa para a gente não surtar diante do caos. Tipo um filtro que organiza os eventos para que a gente entenda a vida. Mas esse filtro, às vezes falha. E quando ele falha, o que a gente vê? Fragmentos de passado e futuro embaralhados, distorções, déjà vus e quem sabe até lapsos em que a gente toca outra linha do tempo.
Sabe aquelas sensações estranhas de que o tempo tá passando mais rápido? Ou aqueles dias que parecem nunca acabar? E se isso não for só psicológico? E se forem sinais pequenos de que a estrutura que a gente chama de tempo está instável? E se o tempo estiver rachando em pedacinhos como vidro trincado e a gente só percebe quando encosta sem querer em uma fenda? E agora que você está aqui, ouvindo tudo isso, talvez esteja começando a entender: o tempo pode não ser essa coisa sólida que te ensinaram. Pode ser um tecido fino, frágil, remendado e com buracos que ninguém entende. E se a gente cair num desses buracos, será que tem volta? A real é, o universo é tão imenso, tão complexo, que só o fato do tempo passar de forma diferente, em certos lugares já é o suficiente para virar nossa percepção de cabeça para baixo. E talvez, só talvez, o tempo seja só mais uma camada da ilusão. E fora dessa camada, o que existe é um caos ordenado, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Passado, presente e futuro se misturando como tinta derramada. E mano, sei, isso é fritar sua mente, nada mais frita. Então faz o seguinte, comenta aí o que você acha dessa ideia. Será que o tempo é real mesmo? Ou a gente tá só seguindo um script que nunca existiu de verdade? E se curtiu essa viagem cósmica, já mete o dedo no like. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo: estou sem tempo. E se inscreve, porque aqui a gente continua cavando os mistérios do universo, menos mesmo que o tempo esteja tentando esconder eles da gente. Nos vemos no próximo vídeo, ou no próximo loop temporal. Vai saber. Valeu por colar.